Então, graças a Deus, hoje nós vamos conversar, né, um pouquinho, não é palestra, é um estudo, uma conversa sobre paternidade responsável. Então, assim, nós vamos iniciar lendo a questão do Livro dos Espíritos que trata sobre esse assunto. Quando Kardec pergunta, pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever, e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-los dar bons frutos em abundância do que formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir, por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, a gente vê que a paternidade ela é considerada, né, uma missão. A gente fala paternidade de forma geral, né? É maternidade e paternidade. Ela é considerada uma missão que nós nos comprometemos, né, ainda no plano espiritual, de recebermos, né, aqueles espíritos para ajudá-los, né, na sua programação espiritual, na sua evolução. Só que muitas das vezes, quando aqui já estamos reencarnados, de forma, né, muito, muito comum, às vezes esquecemos, né, essa responsabilidade, esse compromisso que nós assumimos no plano espiritual. E essa paternidade, não só de filhos biológicos que a gente está falando, né, também de filhos adotivos, né, de outros que às vezes nos chegam por outros caminhos, às vezes uma irmã, né, que desencarna cedo, tem filhos, aí os sobrinhos, né, nós assumimos essa responsabilidade. Então, de alguma forma, eles são nossos filhos. E por isso nós temos essa responsabilidade, né, de ajudá-los aqui no planeta Terra. Nós sabemos que quando estamos reencarnados, as coisas complicam um pouquinho, né, porque sabemos que a família nada mais é do que um encontro, né, de espíritos, muitas das vezes afins, né, espíritos simpáticos, espíritos amigos, que ali estão para dar continuidade à sua evolução espiritual. Mas, na maioria das vezes, esses espíritos não são afins, são espíritos comprometidos de alguma forma, espíritos que às vezes foram prejudicados, né, com os quais nós temos dívidas a resgatar. Então, Deus escolheu a família como aquele grupo, né, aquela oportunidade de estarmos juntos com esses irmãos que ou nos prejudicaram ou que nós prejudicamos, para estarmos ali o quê? Saudando, né, aquelas dívidas, saudando aquela dívida mesmo, né, de alguma forma, para que a gente possa dar continuidade à nossa evolução. E, às vezes, nós sucumbimos, né? Nós sabemos que temos o véu do esquecimento, então, às vezes, são muitos pais que apenas procriam, né? Mas que logo depois fogem àquele compromisso, né? O espírito sucumbe, digamos assim, não assume, né, aquela paternidade. A gente sabe que a maioria aqui no planeta Terra, a maioria são os pais, mas normalmente também temos casos de mães, né, que apenas procriam, né, mas não assumem aquele compromisso, né, de criar, de proteger, de cuidar, de dar os primeiros ensinamentos, né? A família é o primeiro grupo social que o espírito, quando reencarna, faz parte, para daí depois ele fazer parte da sociedade. Então, ali, naqueles primeiros momentos, como ele diz aqui, o espírito tem uma organização débil e delicada,
né? Eles comparam, às vezes, até a uma massa de modelar. Por quê? Porque ele ainda na infância é mais fácil, né, de você inserir neles os ensinamentos, né, o evangelho, daí o papel tão importante da evangelização, né, que a gente sabe da evangelização infantil e juvenil. Por quê? Porque no lar nós temos que ter esses primeiros ensinamentos, mas nós também temos que dar continuidade na casa espírita, principalmente nós, né, que somos espíritos. Se nós temos uma doutrina e acreditamos que ela é tão boa, né, para nós, que tanto benefício nos traz, por que nós vamos negar aos nossos filhos? Né? Então, a evangelização tem esse papel importante de estar ali trazendo o evangelho, né? Fazer com que aquele espírito tenha contato com Jesus, com os ensinamentos de Jesus, para que ele cresça, né, com uma outra visão do mundo, outros valores. Nós sabemos que atualmente vivemos numa sociedade com os valores muito controversos, né? E assim, a sociedade nada mais é do que o reflexo de cada família, né? Cada família, se a gente for pensar, aquele irmão que hoje está num presídio, né, que passou por uma situação de envolvimento de um crime, ele foi um bebezinho, né? Ele nasceu numa família, ele teve uma mãe, teve um pai. Então, assim, olha a responsabilidade que nós temos enquanto pais. Então, não podemos fugir desse compromisso, né? É uma responsabilidade muito grande. Como o próprio os espíritos falaram, é uma missão, né, que a gente assume. E uma outra situação também, claro, é nossa responsabilidade no início do processo reencarnatório a gente encaminhar aquele espírito, né, no caminho do bem. Mas nós sabemos que, à medida que o tempo passa, né, o espírito ele vai tomando, né, ciência, né, do que realmente ele é enquanto ser espiritual. E ele também adquire o quê? O livre-arbítrio. Então, nem sempre, mesmo com os pais tendo se dedicado, passando todos aqueles ensinamentos, né, encaminhando eles no caminho do bem, às vezes eles não vão por aquele caminho, né? Acabam tomando decisões errôneas e acabam se comprometendo. Então, como a própria Joana de Ângeles nos traz naquele livro SOS Família, o espírito, ele é responsável, né? Se os pais fizeram o papel deles, cabe a eles essa responsabilidade. A culpa, né, a responsabilidade não pode ser totalmente dos pais. Ele teve o livre-arbítrio, apesar de todos os ensinamentos que foram passados, né, de todos os conhecimentos, de toda a dedicação que lhe foi dada, ele acabou não atendendo, né, aquela expectativa dos pais. Então, assim, ele é responsável pela sua reencarnação, porque cada um de nós, né, somos individualidades. Então, o pai e a mãe, por mais que ame aquele espírito, não tem como evoluir por ele. Por quê? Porque, num determinado momento, ele vai fazer as escolhas, né? Ele vai tomar as decisões. Então, não tem como os pais responderem, né, o tempo todo. E até aqui, ó, na continuação, que é a questão 583, olha, são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não. Porém, quantos piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, assim, não é pelo fato, né, daquele filho ser um espírito mais rebelde, né, mais difícil, que nós, enquanto pais, vamos desistir daquele espírito. Não. Nós tudo vamos fazer para que ele trilhe, né, o caminho do bem, que faça as escolhas certas, que tome as decisões certas. Mas, claro que até um certo ponto, a partir do momento que ele tem esse livre-arbítrio e pode escolher, ele responde pelos seus próprios atos. Nós fizemos a nossa parte. Isso que a gente tem que ter, enquanto pais, né, essa consciência. Nós fizemos a nossa parte. Né? Cabe a ele agora trilhar o caminho do bem conforme nós ensinamos. Se a escolha dele for outra, né? Claro, os pais, por mais que os filhos cresçam, né? Eles nunca
deixam de ter aquela preocupação, né, de ter aquele cuidado, mas a gente tem que ter essa consciência. Nós fizemos a nossa parte. É claro que a gente nunca vai abandonar. Ah, ele já está grande, eu não vou ligar. Não, a gente vai estar o tempo todo ali, né? Como aquele amigo espiritual, aquele anjo guardião encarnado ali o tempo todo, com bons conselhos, com boas orientações, né? Mas Joana de Ângeles nos traz essa informação. O espírito, ele é responsável, né? Porque ele tem o livre-arbítrio. Então, aquela jornada, né? Aquela reencarnação é responsabilidade dele. Ele se comprometeu. E ali ele está fugindo, né? Naquele momento desse compromisso. A Joana também no livro SOS Família, né, nos dá uma definição de filho, né? Quem é o filho? Trata-se de um espírito em recomeço, momentaneamente em esquecimento das realizações positivas e negativas que traz das vias pretéritas, empenhado na conquista da felicidade. Redescobrindo o mundo e se reidentificando, tende a repetir atitudes e atividades familiares em que se comprazia antes, ou através dos quais sucumbiu. Né? Então, assim, se numa determinada encarnação aquele espírito sucumbiu, é provável, né, que agora, nessa nova experiência, ele acabe também passando por experiências parecidas e acabe, às vezes, também sucumbindo. Né? Então, assim, o nosso papel enquanto pais, enquanto mães, é desde, né, a ter infância, a gente ir assim observando as tendências dos filhos, né? Os vícios, né? As paixões, e aos poucos a gente ir como ele faz até uma analogia, né? Como um jardineiro num jardim, que ele vai vendo, né? A plantinha está lá crescendo, vem aquelas ervas daninhas, o que, que ele vai fazendo? Ele vai podando, vai cortando, né? Para que não danifique aquela planta. Então, nós também, nós pais, conhecemos os nossos filhos. Então, à medida que a gente vai observando, né, alguma má tendência, né, algum vício, a gente tem que, aos poucos, ir conversando e orientando e tentando o quê? Podar, né, cortar aquelas ervas daninhas para que não prejudique o desenvolvimento daquela plantinha, digamos assim, né, que é a evolução espiritual, né, daquele espírito. Então, esse é o papel dos pais. E cada um de nós já tivemos, né, os nossos pais, então passamos por essa experiência enquanto filhos, e muitos aqui, né, agora estão no papel de pais e mães, né, passando por essa experiência. Então, assim, olha a importância, né, da reencarnação, a importância da família, né? E aí, quando a gente para pensar, né, quantos filhos às vezes vêm, né, que não, assim, às vezes uma gravidez indesejada, né? Então, assim, olha a responsabilidade, né? Um ato impensado, uma gravidez indesejada, e aí aqueles pais não se acham responsáveis pelaquela criança. Então, assim, com certeza, né, vai ser bem prejudicial. O espírito ali terá que, enquanto filho, né, ter muito mais forças. Por quê? Porque ele não vai ter aquela orientação. Né? Então, assim, a paternidade responsável é isso, é nesse sentido, né? De você ter essa consciência. Poxa, estou recebendo esse espírito como filho. Né? Então, qual é o meu papel? Uma hora esse espírito retornará, né, ao plano espiritual. Como ele vai retornar? Né? Foi uma reencarnação exitosa? Né? No que dependeu da minha orientação, né? Dos meus bons conselhos? Ele teve êxito? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? A gente assumiu essa responsabilidade, né, como pais, então a gente precisa estar sempre atento a que espíritos são esses, né, que a gente está ali no nosso dia a dia, no nosso lar, né, tentando resgatar, tentando ajudar, né? Os pais, eles são como que conselheiros, né, como que anjos guardiões, guardiãos encarnados ali ao nosso lado, né, ali orientando. A Joana continua dizendo, ó, tendências, aptidões e percepções são lembranças evocadas inconscientemente, que renascem em forma de impressões atraentes e dominantes,
assim como limitações, repulsas, frustrações, psicoses, constituem positivos constritores ou restritivos, não poucas vezes dolorosos, de que se utilizam as leis divinas para corrigir e disciplinar o rebelde, que, apesar da manifestação física em período infantil, é espírito relapso, mais de uma vez acumpliciado com o erro, a ele fortemente vinculado em fracassos morais sucessivos. Então, a gente tem que ter esse olhar. Quem é esse espírito que eu estou recebendo? Né? Será que é um irmão assim, né? Com tantos resgates, né? A serem corrigidos? E a gente ter esse olhar e essa consciência, né? De que da importância do nosso papel. E mesmo sendo aquele filho difícil, né? Nesse livro mesmo tem um capítulo que fala, né? Filhos difíceis, quer dizer, aquele filho difícil é mais ainda digamos assim, um trabalho maior para a gente, mas, ao mesmo tempo, lá na frente, um mérito maior, né? Porque aí, aquele irmão que a gente recebe, né? que é facilmente... né? Aprende tudo que a gente passa, aceita, né? Com tranquilidade os ensinamentos, que bom, né? É o nosso mérito de receber aquele filho mais fácil. Mas quando ele é difícil, nós nos comprometemos no plano espiritual. Não, eu quero receber, né, um irmão assim para que eu possa o quê? Ajudá-lo. Nosso compromisso é de quê? De auxílio àquele espírito. Né? E uma outra coisa que a gente também não pode esquecer, né? A paternidade, a maternidade, elas são formas do quê? De nós, enquanto espíritos, evoluirmos. Por quê? Né? Quem é mãe, quem é pai sabe, a todo tempo nós temos várias experiências de quê? De renúncia, né? De trabalharmos o nosso egoísmo, de trabalharmos o nosso orgulho, a paciência, né? São virtudes que nós temos oportunidade naquela relação de pai e filho, nós trabalharmos. Então, na verdade, é uma bênção, né? A paternidade é uma missão, mas também é uma bênção, porque Deus nos dá aquela oportunidade de ali estarmos o quê? Evoluindo moralmente. Né? Ao mesmo tempo que nós estamos ajudando aquele irmão, às vezes com tantas dificuldades, estamos também o quê? Nos ajudando espiritualmente falando, porque temos essa oportunidade, né? E às vezes até acontece né, de espíritos que se comprometem, né, em receberem, né, aqueles espíritos e quando reencarnam mudam de ideia, né? A gente conhece muita gente que pela situação em si que nós estamos vivendo atualmente na sociedade fica não quero ter filho, né? São muitos problemas, está muito difícil educar. A gente sempre ouve casais e mais casais, né? Preferem não ter filhos. É uma opção, mas, assim, se realmente eles tiverem ali um compromisso, vai acontecer o quê? Só vai haver um retardamento daquele resgate, né? Porque se for um compromisso a ser resgatado, em algum momento eles vão ter que passar por aquela experiência, né? Assim, ali a pessoa está tendo o livre-arbítrio de decidir não ter filhos. Mas se ele se comprometeu no plano espiritual, em algum momento ele vai precisar passar por aquela experiência, né? E se for um compromisso, resgatar aquele compromisso. Mas nós devemos o quê? Agradecer essa oportunidade de sermos pais e de sermos mães, né? Porque é o quê? Para a nossa evolução espiritual. É isso que a gente tem que pensar, graças a Deus, né? Deus me deu essa oportunidade e nós, então, né, temos esse privilégio da doutrina espírita de termos esse conhecimento, então, mais ainda podemos ajudar a esses espíritos que recebemos como filhos. Né? Aqui também tem um outro capítulo nesse mesmo livro, esse livro SOS Família, é muito bom sobre esse tema, né? Quando ela diz, existem genitores que apenas procriam, fugindo à responsabilidade. Não compete, porém, aos filhos julgá-los com severidade, desde que não são dotados da necessária lucidez e correção para esse fim. Se fracassaram no sagrado ministério, não se furtarão a consciência, em forma da presença de culpa neles gravada. Né? Por quê?
Porque esse compromisso, né, ele fez ao reencarnar. Se ele apenas procriou e não teve aquela responsabilidade, né, acabou sucumbindo, e não teve a responsabilidade de proteger, né, de cuidar, de realmente ser pai, de participar ativamente da vida dele, em algum momento ele vai responder. Mas não cabe ao filho esse julgamento. Esse julgamento cabe a quem? A Deus. Não cabe ao filho esse julgamento, né? Porque, como ela continua dizendo, ó, a irresponsabilidade dos progenitores, de forma alguma, justifica a falência dos deveres morais por parte da prole. Né? Então, assim, já é uma grande atitude você permitir que aquele espírito venha através de você para reencarnar, entendeu? Você já está dando aquela oportunidade. Então, o fato de você apenas dar a oportunidade da reencarnação e não assumir aquela responsabilidade, isso não dá ao espírito, né, ao seu filho, né, eu sucumbi porque meu pai me abandonou. Não. Quantos e quantos casos a gente vê? Né? Quantas pessoas a gente conhece? Mesmo, às vezes, órfãos, né, eles conseguiram o quê? Manter aquele compromisso que eles tiveram quando reencarnaram. E não ficaram culpando o pai. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Não. Ele, enquanto espírito, ele tem o seu papel, ele tem o seu compromisso. Né? Ninguém se vincula a outrem através dos vigorosos liames do corpo somático da família sem justas e poderosas razões. Desincumbir-se das tarefas relevantes que o amor e o reconhecimento impõem, eis o impositivo que ninguém pode julgar lícito postergar. Né? Porque, assim, ele é uma individualidade. Então, vai ter um momento em que ele vai precisar tomar as decisões dele. Tá? E isso é independente de pai e mãe. Né? Independente de pai e mãe. Isso aí a gente tem que ter em mente. É o que a Joana nos traz. Né? Nós temos a responsabilidade? Temos. Vamos responder se nós sucumbirmos? Se nós não assumirmos esse papel? Vamos responder. Mas isso não justifica, né, o espírito simplesmente abrir mão, né, da sua programação, do seu compromisso, enquanto quê? Enquanto individualidade. Então, são duas situações diferentes. A nossa responsabilidade, né, enquanto pais e mães, e a responsabilidade dele enquanto espírito que está reencarnando. Né? Então, a gente precisa ter isso bem claro na nossa cabeça. Né? Uma outra situação também, que eu peguei o livro do José Raul Teixeira, que também fala muito de família, o livro é Vereda Familiar, né? Que ele faz uma comparação de, às vezes, assim, os pais meio que esquecem, né, dessa questão dos valores que tem que passar. Então, assim, se é época de matricular na escola, ele matricula, né? Se é época dos cursos de inglês, informática, né, esporte, ele vai lá e faz. Mas quando se trata da religião, os pais às vezes hesitam. Eu posso obrigar o meu filho, né, a seguir uma determinada religião, que normalmente é dos pais, e eles acham que não. Se a gente não deixa os filhos para depois escolher, alguém esperar, vou esperar meu filho crescer para ele decidir se ele vai para a escola ou não, né? Se ele vai fazer algum esporte ou não. Não, tudo, até a questão mesmo de saúde. Ninguém espera, né, crescer para ver se ele vai tomar vacina ou tomar medicamento tal. Não, nós decidimos tudo. Então, assim também deve acontecer com a questão dos valores espirituais. Né? Através de quê? Através da evangelização. Aqui, né, nós somos espíritas, então, através da evangelização espírita, mas qualquer que seja a religião, é obrigação, sim, dos pais, né, levar, apresentar os filhos esses valores morais, esses valores espirituais, porque isso vai lhe dar o quê? Uma base, né, um alicerce. Eles, nos momentos mais difíceis, no futuro, quando já for um adulto, né, quando chegam as provas em que a gente sabe que são os testes, né, da vida e que a gente tem aquelas dificuldades, aquela base, aquele alicerce ali é que vai lhe dar forças para não desistir,
né? O que a gente tem visto muito hoje em dia? Jovens, né, adolescentes, que, ao sinal, né, de uma frustração, né, uma decepção, acabam sucumbindo, acabam se suicidando. Né? O que a gente se pergunta, o que está acontecendo na sociedade? Né? Então, assim, a criança, ela desde o início, ela precisa passar, sim, por situações de frustração, de decepção, né? Levar não em muitas situações, porque senão acontece isso. Né? A primeira decepção que ela vai ter diante da vida, né? Às vezes termina um namoro, a gente volta e meia vê na mídia, termina um namoro, aí tenta o suicídio. Né? Então, assim, olha o papel, né, da família. A gente precisa, desde o início, dar esse alicerce, essa base para esse espírito, para ele se sentir forte, né? E nesses momentos de decisão, e nesses momentos de prova e de dor, para ele o quê? Não sucumbir. Né? Todos nós desejamos que os nossos filhos tenham o quê? Uma encarnação exitosa. Então, para que nesses momentos eles estejam o quê? Fortalecidos. Então, ele diz aqui, ó, se é válido vacinar os pequeninos contra certas doenças devastadoras que amedrontam, não deveríamos olvidar a grandeza de que se constitui a doutrina de Jesus, como abençoada medicação profilática, a fim de que os filhos tenham estrutura para conseguirem viver no mundo com os valores morais e espirituais, assimilados no lar bem orientado. Então, olha, pensando que os nossos filhos carecem da assistência dos pais o maior tempo possível, particularmente na fase infantil. Então, assim, a infância, o objetivo maior da infância é esse, né? Ele ainda criança, é aquela massinha de modelar que a gente consegue ali, né, transformar, né, em algum objeto que a gente queira. Então, ele está o quê? Ali ele está aberto, né, maleável, né, aqueles bons ensinamentos, aos bons conselhos, às boas orientações, aos bons exemplos. Então, a gente deve aproveitar a fase da infância, o objetivo é esse, né? Que ele esteja o quê? Aberto, que seja mais fácil você ali inserir esses ensinamentos. Então, assim, nós devemos sempre estarmos atentos a essa paternidade e que ela seja feita de forma responsável, né? O José Raul Teixeira também, ele nos chama uma atenção sobre essa questão do tempo, né? Da atenção aos filhos, porque às vezes a gente ouve muito assim, o que importa não é a quantidade, o que importa é a qualidade. Só que a quantidade de tempo, ela também é importante, né? Não é a qualidade, claro, o tempo que a gente tiver com ele, a gente tem que estar preocupado, né? Em estar passando para eles os melhores ensinamentos, mas a gente também não pode esquecer, né, que esse tempo seja o quê? Também quantitativo. Então, ele diz aqui, ó, enquanto substituirmos a presença nossa junto aos filhos por dinheiro e presentes, enquanto encobrirmos nossos descuidos com passeios caros, fingindo bem-querer, enquanto permitirmos que os ídolos fabricados pelos veículos comunicadores ocupem na mente infantil o lugar que não tenhamos tempo para ocupar, é natural que a sociedade siga de queda em queda, antevendo os excessos do mal ao que se reportam os Espíritos do Senhor, a fim de que todos sintamos a necessidade do bem e das reformulações. Então, quer dizer, é o que a gente está vivenciando hoje, né? Como é que está a nossa sociedade hoje? Né? Nessa época do livro, eles ainda falavam em televisão, e hoje a gente tem o quê? O computador, né? O celular. Então, assim, a gente precisa estar atento, porque o espaço que nós não ocupamos, né? O espaço e o tempo que nós não ocupamos junto aos nossos filhos, alguém vai ocupar. E muitas das vezes de forma errônea, né? Com conhecimentos deturpados, né? Passando né? Conhecimentos que eles às vezes nem necessitam, ainda não estão na fase, né? De terem acesso àqueles conhecimentos. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Tá? A gente sabe assim, que atualmente a sociedade é diferente, né?
tanto o pai quanto a mãe saem de casa para trabalhar, às vezes a criança fica na creche ou fica com a responsabilidade, né, de algum parente, de um familiar ou de um funcionário, mas, enfim, a gente tem que estar sempre atento, né, às falas da criança, ao comportamento, e o que a gente for vendo, a gente ir aos poucos podando. Né? Se a gente está vendo que a criança está tendo umas falas que não é o que a gente ensina, né? Um comportamento diferente daquele que a gente orienta, a gente precisa o quê? Estar atento, né? E aos poucos ir o quê? Ir cortando, né? Ir aparando aquelas arestas, tá? Esse é o nosso papel enquanto pais. Então, assim, cabe a nós, né, enquanto pais e enquanto mães, termos esse conhecimento da reencarnação, que isso faz total diferença para a gente, né? Sabermos que não estamos recebendo uma criancinha, 1 mês, 2 meses, encarnado, né? Mas é um espírito que milenar, que às vezes está ali naquela experiência, né? Que se comprometeu, né? em não mais tomar, né, decisões errôneas, e nós estamos ali o quê? Né? Para orientá-lo. Esse é o nosso papel. Né? Então, quando ele fala aqui dos filhos difíceis, ele fala, ó, esses filhos problematizados, com certeza são companheiros provenientes de desatinadas experiências, ou de regiões espirituais de sofrimento de purgação, ou de faixas psíquicas infernais, exatamente para os seus braços e para as suas atenções, uma vez que perante a espiritualidade maior, você comprometeu-se em auxiliá-los, contudo, o quanto estivesse ao seu alcance. Muitos deles provêm de situações criminosas do pretérito, sem que consigam apagá-las de maneiras simplistas. Então, assim, é por isso que às vezes a gente não entende, né? Um jovem que às vezes, sim, às vezes a classe média tem tudo materialmente falando e acaba se enveredando, às vezes por uma situação, né, de crime, vai preso. A gente fica, mas como é que pode, né? O pai e a mãe ali dando todos os recursos, né, que ele precisava. Mas é isso, o passado às vezes fala mais forte, né? E aquele espírito não tem o quê? Maturidade ainda, né, para enfrentar aquela situação e acaba sucumbindo, né? Na verdade, é isso que acontece. Ele acaba sucumbindo. Então, esses filhos difíceis, desde o iniciozinho, para a gente ir observando, né? Quem é esse espírito? A gente tem que ver como um espírito milenar, e não apenas como aquele bebezinho, né? Bonitinho, fofinho, que está chegando. Ele tem 1 mês mais de vida material, né? Mas a sua experiência, espiritualmente falando, é milenar muitas das vezes. Né? Então, assim, o nosso papel ali enquanto pais é esse, né? Tirá-lo daquele caminho, fazer com que ele não entre novamente nos mesmos comprometimentos, né? Não se comprometa negativamente novamente. Então, assim, ó, vários deles deixaram as atuações obsessivas, capitulando ante o poder do amor que os foi buscar em regiões de sombras, mas que ainda estão presos ao hábito enraizado de perturbar, infelicitar e mentir. E outros desses filhos são seus inimigos de outras encarnações, que voltam ao seu lado para os acertos que o amor propõe. Porque a gente sabe que só o amor pode realmente, né, o amor verdadeiro, e nada melhor do que o amor materno, né, e paterno para a gente ver, né, que é aquele amor que realmente consegue superar, né, todas essas dificuldades. Então, são aqueles nossos inimigos do passado. A gente não sabe que mal, né, a gente fez a eles. Então, assim, até tem um capítulo do Evangelho, se eu não me engano, é o Honrai Pai e Mãe, né, que tem uma mensagem, né, aquele filho difícil, que você peça perdão, né, olha, né, se eu fiz mal, né, não apenas vejo, que menino difícil, que menino rebelde, não, que eu peça perdão, se fui eu que errei ou se foi você que errou, nós agora estamos o quê? Tendo uma nova oportunidade, né, de zerarmos isso aí. Através do quê? Através do perdão,
do pai e da mãe, né? Do pai, da mãe e do filho. Então, assim, através do perdão, esse mal que foi realizado no passado é que vai acabar, né? E nada melhor do que esse amor materno e paterno, que é um amor sem interesse, né? É o amor que aqui na Terra a gente vê que é aquele amor sem interesse, né? Diferente de todos os outros tipos de amor, digamos assim, né? Porque a gente realmente, quando cria o filho, né? Você não tem interesse. O seu interesse é o quê? Fazer com que ele seja um homem de bem, né? Que ele cresça, né? Que tenha um futuro promissor. Então, assim, você consegue, né? Tenta angariar todos os recursos para que isso aconteça, tanto materialmente falando, quanto espiritualmente falando, né? Então, assim, e nós devemos, enquanto pais, estarmos atentos a isso. Esses filhos que nós recebemos podem ser esses irmãos, né? Que no passado nós prejudicamos, né? E, claro, pelo véu do esquecimento, a gente não lembra, né? Então, aqui, ó, Joana nos dá várias atitudes que devemos ter, né? Um conselho que ela nos diz, ó. Plasma na personalidade, em delineamento do filhinho, os hábitos salutares. Diante dele, frágil de aparência, tem em mente que se trata de um espírito comprometido com a retaguarda e que recomeça a experiência com dificuldades, e que muito depende de ti. Então, assim, é um conselho que ela nos dá, né? Nem o excesso de severidade para com ele, nem o acúmulo de receios injustificados em relação a ele ou a exagerada soma de aflição por ele. Fala-lhe de Deus sem cessar e ilumina-lhe a consciência com a flama da fé rutilante, que lhe deve lucilar no íntimo, como farol de bênçãos para todas as circunstâncias. Ensina-lhe a humildade ante a grandeza da vida e o respeito a todos, como valorização preciosa das concessões divinas. O que não lhe concedas por negligência, ele te cobrará depois. Então, quer dizer, se nós formos negligentes, no futuro, né, de alguma forma, seremos cobrados. Se não dispões de maiores ou mais valiosos recursos para dar-lhe, ele saberá reconhecer, e por isso mais chamará. Todavia, se olvidaste de ofertar-lhe o melhor ao teu alcance, também ele compreenderá, e quiçá reagirá de forma desagradável. Os pais educam para a sociedade, quanto para si mesmo. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente está educando o filho para nós mesmos, no sentido de nós ficarmos felizes com o seu êxito, né? Enquanto espíritos, né? Naquela encarnação. E nós também os educamos para a sociedade, né? Porque a sociedade é a reunião, né, desses seres, né, de cada lar, de cada família. Então, hoje, essa sociedade que nós estamos vivendo, infelizmente, é o resultado, né, de muitas falhas, de muita negligência, que começam nos lares e acabam refletindo aonde? Na família, né? A família, ela é o reflexo dos lares. No próprio Livro dos Espíritos diz, se a família acabar, o que acontece, né? A sociedade vai também virar um caos, né? Porque a família ali é o primeiro grupo social em que você já vai passando para aqueles irmãos, né, os primeiros valores para se viver em sociedade, para o melhor convívio, né? Para você torná-lo um homem de bem, para que ele amanhã, né, auxilie, né, no desenvolvimento, no crescimento da sociedade. E ela também nos aconselha, ó, examina a tua vida e dela e retira as experiências com que possas brindar a tua prole. Tens conquistas pessoais, porquanto já trilhaste o caminho da infância, da adolescência e sabes por si próprio discernir entre os erros e os acertos dos teus educadores, identificando o que de melhor possuis para dar. Não te poupes esforços na educação dos filhos. Os pais assumem desde antes do berço com aqueles que receberão, na condição de filhos, compromissos e deveres que devem ser exercidos, desde que serão também, por sua vez, meios de redenção pessoal, perante a consciência individual e a cósmica, que rege os fenômenos da vida, nos quais todos estamos mergulhados. Então, né, como eu já havia falado antes, a paternidade ela tem esses dois papéis, né?
a oportunidade de nós estarmos auxiliando esses espíritos, né, em sua reencarnação, e, ao mesmo tempo, estarmos também o quê? Evoluindo moralmente, né, através também do desenvolvimento de virtudes que nós, enquanto espíritos, né, precisamos desenvolver. Então, assim, que a gente possa agradecer, por mais que seja uma tarefa difícil, eu considero que é uma das mais difíceis, não sei vocês, mas eu acho que é uma das tarefas mais difíceis, né? Quem é pai e mãe deve concordar. Mas que a gente, assim, tenha essa consciência, né? E não desista, né? Não se deixe levar por mais que o mundo, né, esteja difícil, a sociedade com os valores inversos, né? Tudo que ele vê lá fora é o contrário, às vezes, do que a gente ensina no lar, né? Então, assim, mas que a gente tenha essa consciência, né? De que estamos aqui com essa responsabilidade e que não podemos fugir a ela, né? Para o nosso bem e para o bem também dos nossos filhos, né? Desses espíritos que recebemos, né? Que nos comprometemos espiritualmente falando, né? Então, meus irmãos, era esse o estudo de hoje, né? Se alguém quiser complementar, trazer incluir, né? Algum pensamento, alguma contribuição para o estudo. Rosana. Não, estou aqui refletindo, aprendendo bastante. Brilhante suas colocações, a sua pesquisa. Obrigada. Eu estou pensando, estou refletindo. A gente conversa muito sobre os filhos, né, Rosana? Na evangelização, né, que a gente está toda semana junto, a gente está conversando, né? Muito, muito, muito pertinente. Os pais, quem tem... Muito pertinente. né? Para dar uma injeção de ânimo. Lorimar, André, os pais, ninguém quer falar, não? Deni. Eu e Jussara estamos com a fase da adolescência. É verdade. Hoje em dia, temos que saber muito ser pai, realmente. É um compromisso muito grande, né? Nós temos filhos, né? Mas nós temos que compreender que temos um limite. O limite. Quando eles chegam à altura da idade deles, nós já fizemos tudo por eles. Mas que a gente não pode fazer mais, eles que agora têm que seguir o que nós ensinamos, né? Verdade. Não é verdade? Aí, às vezes, eu tenho justiça pai, que eu fiz tanto com meus filhos, fiz isso, fiz aquilo, e agora, no fim, eles não dão valor. Não é eles dão valor, porque a gente não pode, os limites são deles, né? Esses são os seus limites. Eles não querem seguir. Nós demos exemplos. Os pais têm a obrigação de dar os exemplos, as coisas boas. Mas, se eles depois chegam a certa idade e não querem seguir, o que é que nós podemos fazer? Não somos culpados. Cumprimos o nosso dever. Nós cumprimos o nosso dever. Nosso papel a gente fez, né? Nós fizemos, Tenho ouvido muito isso. Eu tenho ouvido muito isso. Pais que não vêm conversar comigo, falar. Mas é assim mesmo, sabe? Espera. Ora, muita coisa que eu faço, que eu falo, vamos orar. Fica orando para os seus filhos. Nunca desejo mal aos seus filhos. Sempre orando, pedindo a Deus que ilumine, que vocês ensinaram, que um dia vai despertar nele, não é? É verdade. Um dia vão despertar. Então, a única coisa que nós podemos fazer. Quando chega um limite que nós podemos fazer é isso. Esse livro aqui, ele dá uma grande contribuição, esse SOS Família, né, para todos nós, enquanto pais, porque o Divaldo, né, através da Joana, traz muita contribuição, muita orientação para nós, enquanto os pais, que tem horas que realmente a gente fica, né, atribulado, né, com tantos desafios, digamos assim, né? Boa noite. Divaldo, né, Mara? Boa noite. Boa noite. Desculpa aqui, eu queria dar uma contribuição também. Uhum. Então,
o nome da palestrante hoje mesmo? Jussara. Jussara, é muito boa suas colocações realmente. A parte assim que mais veio para mim, né, que falou muito comigo foi quando você falou sobre a gente não ver apenas como um bebê que vem, né, mas como um espírito de outras vidas. E isso aconteceu assim de uma forma muito muito intensa na minha vida, porque quando o meu primeiro filho nasceu, para mim ficaria só por ali mesmo, sabe? E assim, descobrir a gravidez do meu segundo foi muito inesperada. E quando ele chegou com uma certa idade dele, nós descobrimos que ele é autista. E Sim. assim, de primeiro momento a gente se pergunta, né, o porquê comigo? Primeiro vem as indagações para Deus, sabe? Por que comigo? Por que o meu filho? Eu não vou suportar, eu não vou conseguir, como será que vai ser a vida dele? Tudo isso vem na nossa cabeça. E a gente vai esquecendo o principal, que é olhar para ele, entendeu? E hoje eu consigo ver... gente, desculpa o barulho, que é ele aqui perto de mim. E hoje eu consigo perceber muito o porquê ele veio, o porquê que o Bernardo veio com o autismo. É um amor imensurável, é uma responsabilidade sem tamanho. E eu mudei, sabe? E eu vejo assim que a minha responsabilidade perante a vida dele é poder ajudar o máximo que eu posso para que ele possa continuar, entendeu? Que muita eu vejo, e principalmente eu aceitei o meu filho do jeito que ele é. O que é uma pena para muitos pais de autistas que eu conheço que não aceitam, sabe? Não aceitam a deficiência do filho e esquecem que isso é prejudicial principalmente para a criança. Porque criança sente, né? A gente sempre fala, criança sente, realmente sente. Então, assim, tudo que minha família, sabe, a gente pode fazer para o Bernardo, a gente faz. E tanto que eu estou mudando completamente as minhas intenções acadêmicas. Eu sempre quis, nunca quis doutorado, nem pós-graduação, nem nada. Eu sempre quis fazer licenciaturas. Mas hoje eu vou mudar o meu foco para o autismo, sabe? Principalmente para ajudar o meu filho e ajudar outras famílias que às vezes não têm o atendimento e o conhecimento que eu estou conseguindo construir desde o laudo dele. Então, assim, hoje eu consigo enxergar o meu filho mais do que uma criança com autismo, sabe? Eu consigo ver o que ele veio antes, né? Igual como você falou, ele não é só uma criança, não é só um bebê. É um espírito que vem de outras vidas, né? Então, assim, a minha responsabilidade como mãe é zelar pela segurança, pela saúde dele e principalmente fazer com que o propósito dele aqui, né, seja facilitado pelas coisas que eu possa fazer por ele. É verdade. Isso. Muito bacana o seu depoimento. É Maiara, né? Isso mesmo, Maiara. Ô, Jussara. Oi, André. Eu também estava aqui pensando, quando você estava falando, eu lembrei de muitas mães, né, que são mães solteiras, né, que cuidam dos seus filhos. E eu lembrei de quantas, eu vi um tempo atrás uma reportagem sobre isso, de quantas mães cuidam dos seus filhos, às vezes dentro de comunidades, fazendo de tudo para que os filhos não se envolvam, né, em tráfico de drogas e, né, em tantas coisas assim. E quantas dessas mães conseguem trabalhar fora, manter o filho na escola, né, não deixar com que ele se envolva em coisas erradas. E depois, foi até nessa reportagem que eu vi isso, e depois se tornam homens e mulheres de bem, que conseguem se formar, né, e tudo. Então, com toda essa dificuldade, né, a gente vê a dedicação dessas mães, né, a dedicação, às vezes, dessas mães e pais, né, que conseguem chegar a um objetivo, né, como você disse mesmo aí no estudo, fazerem homens e mulheres de bem, né, tornar espíritos de bem, né. Então, eu lembrei de uma reportagem que eu vi que tem bem a ver com tudo que você colocou pra gente aí. Muito importante mesmo, né? A gente volta e meia vê mesmo essas situações, essas experiências, né, que tantas mães passam, mas assim, é como ele diz, né? A gente não deve desistir, né? Não deve
sucumbir desse nosso papel, né? A maternidade é uma missão, né? A nossa missão é essa, nós nos comprometemos, né, com aqueles espíritos. Então, independente, né, do desafio que seja, né, que a gente tenha, né, forças e que consiga levar adiante a nossa missão, que seja cumprida. Hein, Jussara? Oi, Rosana. Eu estava ouvindo você, aí eu lembrei, a gente conversa muito, né, sobre essa questão do filho na adolescência, e eu também busco muito, né, conversar, e conselho dos especialistas, converso com muitas mães, né, busco ajuda, né, de uma certa forma, troca, né, fazer aquela troca importante. Mas aí eu lembrei de uma palestra, agora não estou lembrando o nome da palestrante, que diz que como é importante quando nossos filhos dormem, né? Quando no momento de sono dele, nós conversarmos com ele. No momento, por exemplo, Maiara conversar com o filhinho, eu tenho feito isso. No momento que ele dormir, a gente fica, pode ser até no nosso quarto mesmo, ou ficar ao pé da cama e conversar com ele espírita. Ele está fora, quando ele dorme, o espírito se emancipa, né? Fica mais fácil. Fica mais fácil. Então, a gente conversar com ele, falar né, assim, abrir o coração, né? Falar, pedir, né, que está torcendo pela ter uma reencarnação bem sucedida, nós estamos fazendo. E aí eu não sei qual é a palestrante que comentou, deu esse conselho. Deveria sempre conversar com nossos filhos quando estiverem dormindo. Nesse livro aqui, ao final dele, colocando em prática. Nos capítulos finais, são perguntas que as mães fazem ao Divaldo, e ele vai respondendo. Então, uma das perguntas é essa, em relação aos filhos, né, que são desafios, né, os problemas e tal. E ele responde isso, né, para a gente aproveitar o momento de sono, conversar com o espírito, porque aquele momento de emancipação fica mais fácil. Então, esse livro é muito bom. E também tem, Maiara, um capítulo também dedicado aos filhos, né, que trazem esses comprometimentos, né, às vezes mentais, às vezes transtornos, né? Então, também tem um capítulo específico para esse tipo de filho, né? Ele também fala com as mães, né, sobre essa situação, para a gente entender, né? A gente precisa entender, né, o porquê daquela situação e também como podemos ajudar, né, aquele espírito. Obrigada, Jussara, pela indicação. Eu vou procurar para fazer a leitura. Eu não sei se tem lá na casa para emprestar, né? Ô, Jussara. Oi. Até aproveitando isso que a Rosana trouxe aí, e nós sabemos, né, que as limitações de ordem física dos espíritos, elas estão no campo do corpo físico. Isso. Mas que quando há, né, a emancipação da alma, no caso do sono, como foi citado, essas limitações elas não atuam sobre o espírito. Isso então, mesmo. Esse aconselhamento aí, que a Rosana trouxe, feito por essa expositora, é fundamental para as mães realmente que têm não só filhos com limitações, mas também demonstram personalidades refratárias, né? Então, quando desprendidos, quando emancipados pelo sono, realmente a absorção das ideias se torna mais fácil. Então, é uma prática que realmente deve ser observada. Um outro livro também que eu queria achar aqui, mas eu não achei agora, mas que ele também é importantíssimo, que eu já li e reli, que é o Nossos Filhos São Espíritos, né? Que são várias experiências, né, do Hermínio Miranda, não é isso, Rosana? Hermínio então, Miranda. São várias experiências, ele relata vários casos, né? Trazendo, né, essa importância da gente ter esse conhecimento de que estamos ali com um espírito, né, milenar, né, com tantos comprometimentos, mas que o nosso papel é esse, né, para a gente não esquecer. Nossos filhos são espíritos. É muito bom esse livro. Assim, no caso do Bernardo, eu falo que o Bernardo ele é uma criança muito espiritualizada, eu falo muito isso. Porque, assim, ele é um autista não verbal, ele tem 4 anos, ele não fala.
Mas ele conversa tanto comigo pelo olhar, sabe? Eu olho nos olhinhos dele, assim, às vezes ele me fala tanta coisa sem falar uma palavra. Sim. E eu consigo sentir muito isso nele, sabe? E ele me igual as pessoas usam o termo errado, tipo, nossa, ele nem parece autista, porque ele é uma criança serena, ele é uma criança calma, sabe? Que parece que ele sabe os momentos em que eu tô fragilizada, então ele que me dá força. E realmente, nossa, meu filho é espetacular, gente. Desculpa, eu sou uma mãe babona. Bom, a hora já nos convida, né? Então, eu convido a todos mais uma vez a elevar o nosso pensamento a Jesus. Agradecer primeiramente a nossa irmã Jussara aí pelo belo estudo que nos trouxe essa noite. Com certeza estará conosco muitas outras vezes, nos trazendo esse estudo tão importante para todos nós que somos pais, né? Pais, mães e tudo. Então, eu convido a todos a fecharmos nossos olhos, levarmos o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus e agradecer, né? Agradecer por esse esclarecimento da noite de hoje, agradecer por esse estudo, que possamos refletir bastante sobre todos esses esclarecimentos que a nossa irmã Jussara nos trouxe na noite de hoje. E pedir, a partir de agora, que a corrente espiritual de Maria Madalena, que nesse momento envolve a todos nós, sem exceção, em cada lar aqui representado, a corrente de Maria Madalena está conosco, que eles possam nos envolver num passe espiritual, estender as suas mãos sobre cada um de nós, que nesse instante sejamos envolvidos por esses fluidos de amor, junto com essa luz que desce dos planos superiores em cada residência, em cada lar. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito agradecidos. Pedimos também que esses fluidos de amor, que esse passe, essa luz, possa envolver aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos, encarnados, desencarnados, que onde estiverem, possam ser envolvidos pelo mesmo conforto que estamos sendo envolvidos nesse instante, pelas mesmas vibrações de amor, pela mesma luz, pela mesma paz que nos envolve. E assim pedimos também por todo o nosso planeta, por todos os países, pela situação em que vivemos, de uma grande pandemia, ainda tantas pessoas doentes, que todos sejam envolvidos, todos os desesperançosos, as pessoas que estão no leito de hospital, de dor, de morte, que todos sejam envolvidos na tua luz, Divino Mestre Jesus. E que juntos, num só pensamento, com o pensamento em Jesus, nosso Divino Mestre, possamos orar dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Então, chegando ao fim do nosso estudo dessa noite, damos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos.